Fala galera, tudo bem? Caio aqui e hoje a gente vai falar sobre overemployed. Você já ouviu falar desse termo? Conhece alguém que já fez ou praticou essa atividade? O vídeo de hoje ele é mais sobre uma análise sobre essa prática do que sobre algum tipo de julgamento de valor. Eu ainda vou falar qual a minha opinião pessoal sobre isso, mas antes eu quero trazer essa discussão baseada nesse post do Reddit. Fiquei pensando sobre isso, como que é a ideia de ter múltiplos empregos, principalmente ali na área de desenvolvimento de software, o que as pessoas pensam sobre isso, e para a gente ter uma noção, nada mais justo do que a gente ler, os comentários dessas publicações. Então a gente vai falar aqui sobre múltiplos empregos com o Steph Menezes. Ele diz o seguinte: e aí galera, beleza? Andei xeretando no local em que trabalho e verifiquei que muitas pessoas têm um segundo ou até mesmo um terceiro emprego. O trabalho é 100% remoto, tem muitas demandas, mas um prazo legal. Queria ver com vocês, pessoal de TI, que tem mais de um emprego, como vocês conseguem administrar essa loucura. É realmente possível mais de um emprego? É algo difícil de acontecer ou é realmente comum? E aqui logo em seguida a gente tem um comentário que é bem interessante, que fala um pouco sobre uma experiência própria, Ele diz o seguinte: trabalho tem alguns meses em dois. Como um é europeu, começa a trabalhar às 4h30, 5 da manhã, então até às 10 eu dou sangue e faço tudo. Justamente por serem europeus, o fuso deles facilita bastante para mim. Então trabalho no outro lugar no resto do dia, com ajustes pontuais no meu trampo europeu. Não recomendo isso, mas faço pois quero juntar uma grana suficiente para colocar minha filha em escola bilíngue. Quero o melhor para ela desde nascida. É cansativo, principalmente em relação a reuniões, mas eu mesmo criei um app fazendo vibe coding para ajudar a conciliar minha agenda / rotina. Se realmente for fazer, tenha um prazo e objetivo definido para manter isso, pois não é saudável no longo prazo. Então ele já dá aqui uma recomendação em relação ao overemployment, Fiz durante um ano e voltei a fazer novamente tem alguns meses. Tem que ser eficiente no que faz para não trabalhar 50, 70 horas na semana. O local tem que ser compatível. Não tem como fazer isso em locais ou tipos de trabalho que tem microgerenciamento, reuniões ad hoc, muita mudança de prioridade, incêndios quase todo dia ou prazos absurdos. Não infringir nenhuma lei ou cláusula de contrato, tem que ter uma mentalidade totalmente diferente sobre como lidar com o trabalho, nada de querer ser a estrelinha da equipe, o super proativo, a pessoa que sempre quer ser reconhecida ou receber uma promoção. É entrar, fazer seu trabalho, o que foi combinado em contrato e pronto. Eu particularmente acho que tem que ser feito com um objetivo específico também. Por exemplo, ter 2 ou mais por 3 anos para quitar uma casa ou construir reserva de emergência, mas já vi histórias de gente fazendo isso há mais de uma década e vivendo. Então esses são alguns dos comentários dessa publicação. Eu particularmente tenho algumas análises, algumas reflexões sobre isso, E eu defini aqui exatamente alguns pontos que eu considero bastante interessantes para discutir, sabe? Então a ideia aqui, eu separei, e o que eu observei? Que a maior parte dessas justificativas nasce de uma necessidade financeira. Então eu percebi o seguinte: fala-se muito sobre reserva de emergência, fala-se muito sobre investimentos, criação de patrimônio. Perceba uma coisa, ela nasce basicamente de uma insegurança financeira. Até então eu imaginava que fosse algum tipo de ambição, de querer aprender mais e tal. Eu fui mudando um pouco essa noção, justamente conversando com pessoas que já estão há algum tempo fazendo esse tipo de prática. E elas falam muito tranquilamente, assim, que elas não consideram o trabalho como uma forma de você atingir algum determinado objetivo no próprio trabalho, sabe? É uma questão puramente financeira. Eu quero ganhar meu dinheiro, quero parar de trabalhar daqui a 10 ou 15 anos, não quero ser refém de trabalhar para os outros e tal. Então é mais como uma noção de insegurança financeira e construção de patrimônio. E aí vem um outro ponto que eu acho interessante, citado ali, que é justamente a ideia de que parte desse cenário se desenvolve por conta de uma cultura. Vamos considerar, por exemplo, a cultura de trabalho remoto. É muito comum as pessoas que trabalham remotamente, em algum ponto da vida delas, elas sentirem alguma necessidade de fazer algo a mais. Seja para elas mesmas, um projeto próprio, seja um projeto paralelo
não conflite ali com a empresa que ela já trabalha, até porque tem uma questão de crescimento profissional, né, dele tá fazendo uma coisa enquanto aprende outra e tal. E também o outro ponto é justamente a organização, ou nesse caso eu coloquei como desorganização dessas empresas, né, que na maioria das vezes não tem processos para acompanhar esse profissional, né, esse colaborador, esse funcionário, é o funcionário CLT, que é aquele que tem um vínculo, né, mais formal, é o tradicional no Brasil. Então o CLT ele geralmente tem essa possibilidade, faz o CLT aqui, abre um CNPJ ou até mesmo um trabalho informal, contrato simples, autônomo, e faz uma outra atividade paralela, né? Porém, quando a empresa ela tem essa necessidade de gerenciar ou de controlar esse funcionário, nasce um grande problema que a gente considera hoje chamado de microgerenciamento, que é quando a empresa cria recursos, né, ou ela cria formas, ferramentas para saber se esse funcionário está trabalhando, se esse funcionário está atuando, se ele está ativo na empresa durante o horário de trabalho. Então tem muita coisa que acaba se tornando um problema, né? Porque imagina, é como você meio que perde essa ideia de que você tenha algum tipo de liberdade para fazer o que você tem que fazer. Eu, por exemplo, trabalho de forma remota, mas eu não tenho um tempo restrito, né? Eu posso fazer minhas 8 horas tranquilamente, eu posso fazer uma parte de manhã, uma parte à tarde, uma parte à noite, se eu quiser. Eu posso dividir esse horário. Um desses motivos é porque o meu contrato, ele é de pessoa jurídica, né? Então, como eu sou uma empresa, o importante é que eu faça, entregue e dê alguma satisfação ali no final do dia, dizendo, olha, eu fiz isso, tá pendente de fazer isso, pretendo fazer isso, sabe? A proposta aqui ela é muito simples, é sobre você ter as suas atividades e você entregar as suas atividades. O que se vê muito é que a pessoa, ela simplesmente intercala, né, essas duas atividades, porque se você considerar um trabalho full time de 8 horas e você adicionar um outro trabalho full time, você vai ter um tempo ali de 16 horas do seu dia. É muito tempo para você se ocupar trabalhando, então é muito burocrático você fazer esse trabalho, você desenvolver alguma coisa minimamente funcional em 2 lugares, sabe? No mesmo período de tempo ou intercalando que seja, e eu vou falar sobre isso depois. Se você tá gostando desse vídeo, inscreva-se no canal e comente o que você tá achando até o momento, o que você tem de experiência ou se você conhece alguém que pratica essa atividade. Eu gostaria muito de saber a sua opinião e a sua visão sobre isso, tá? Agora, um outro ponto que eu quero trazer em relação ao overemployment é justamente sobre quais habilidades essas pessoas elas poderiam desenvolver, né? Ou quais atividades elas demonstram ter para que elas sejam meio que compatíveis, né, com esse tipo de atividade. Então eu separei aqui, obviamente eu não estou fazendo uma análise completa e profunda sobre o tema, são mais visões gerais para você que nunca ouviu falar ou para você que já tem essa noção, entenda mais ou menos do que se trata, né? Então eu separei aqui algumas habilidades hard skills e logo depois tem as soft skills, que são habilidades comportamentais. Então a experiência técnica nesse ponto aqui, ela não necessariamente significa senioridade, porque tem gente que ainda está no início de carreira, mas já tem uma determinada experiência técnica para fazer as coisas, especialmente se ela já tem muita experiência de projetos próprios ou se ela já teve muito tempo de estudo antes de ingressar no mercado de trabalho. Então ela já tem teoricamente e tecnicamente uma experiência. Outro ponto que eu achei curioso é que a maioria das pessoas que fazem overemployment, elas têm muita autonomia. Elas conseguem fazer as coisas rapidamente, entregar rapidamente e partir para a próxima tarefa ou simplesmente parar de fazer aquilo porque já fez o que tinha que fazer. Aí passa para a próxima etapa, aguarda review, aguarda outras coisas e segue em frente. Ou nesse período ela pode simplesmente mudar, né? Fazer a troca ali de empresa para fazer outra atividade enquanto está esperando da anterior. Outro ponto aqui é sobre a stack ser previsível, porque imagina, você atua em projetos que são muito imprevisíveis, que tem muito risco de ter acidente, digamos assim, emergências e urgências durante o dia, é muito mais provável que você tenha maior demanda, né? E aí pode justamente atrapalhar o seu outro trabalho, o seu outro projeto que tá fazendo ali paralelamente. E um outro ponto que eu percebi é que essas pessoas, né, juntando tudo isso, elas necessariamente precisam ter soluções prontas ali e utilizá-las para otimizar ainda mais essas atividades que elas realizam, né? Nesse caso eu coloquei como reaproveitamento em soluções. Ela basicamente tem que ter um grande leque, né, de soluções que ela pode simplesmente pegar e implementar, como se fosse um canivete suíço, sabe? Ela pega ali um que já está pronto, implementa e parte para a próxima. Então esse é um ponto interessante se você observar,
que essas pessoas geralmente possuem. Agora, da parte comportamental, eu coloquei aqui, eu separei algumas habilidades que eu considero bem interessantes, não apenas para essas pessoas, né, que pretendem realizar múltiplos projetos em paralelo, né? O principal, acredito, seja a gestão do tempo, porque essa pessoa ela tem que ter uma organização mínima sobre a agenda dela, né? Principalmente se ela tiver reuniões ali intercaladas ou paralelas em um trabalho e outro. A parte de comunicação, ela tem que ser acessível, ela precisa estar sempre disponível para comunicar aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela deixou de fazer e por quê e tal. E eu acho que isso é uma parte importante, não apenas nesse contexto, em todos os contextos, tá? Gestão de tempo e comunicação são bastante importantes em todos os cenários. E tem essa ideia de não se expor desnecessariamente, né? Que vem muito sobre aquela discussão da pessoa ser simplesmente medíocre, no sentido de que ela não tem que se destacar positivamente e nem negativamente. Ela só precisa estar ali, fazer as suas coisas e tal. O problema é quando essa pessoa, mesmo fazendo isso, ela se destaca, né? Vamos supor que ela entregue no determinado período de tempo aquilo que foi pedido, sendo que aquilo que foi pedido normalmente não é entregue no tempo, sabe? Então isso já acaba destacando ela positivamente. Isso foi um relato que eu vi da pessoa que falou assim, não, eu só faço o mínimo, e o mínimo para aquela empresa parecia extraordinário, e ele acabou se destacando. Enfim, aí deu o que deu, né? As pessoas descobriram e tal, e ele acabou perdendo os 2 empregos. Foi bem curioso esse caso. E o último ponto, mas não menos importante, que eu considero é o controle emocional. A pessoa, ela tem que ter essa noção, né? De que ela vai ter em algum ponto desse caminho alguma carga muito forte de estresse, ou então ela vai ter algum tipo de problema de ansiedade, né? Por estar fazendo... A própria ideia de que você está fazendo algo de errado pode causar esse tipo de problema emocional. E o fato dela ter essa habilidade, né, de ter uma frieza, ou realmente de não ligar muito para essas questões, né, de tratar essas atividades como sendo só mais um meio para atingir um objetivo, eu acredito que isso é bem interessante, assim, das pessoas que eu conversei, todas elas têm um certo nível de controle emocional, mesmo que elas sofram algum tipo de estresse, elas sofram algum tipo de ansiedade. Se você se identificou com alguma dessas informações que eu coloquei aqui, deixa nos comentários se faz sentido o que eu falei ou se é uma análise completamente distorcida de tudo que existe na realidade. E por último, eu posso falar da minha opinião nesse sentido, uma opinião que é mais uma vivência própria e passa muito por essa noção de como eu levo, de como eu considero o trabalho parte fundamental da minha vida, né? No sentido de que eu acredito que o trabalho tenha uma função além de ser um meio para atingir um objetivo, né? Então eu particularmente considero o trabalho como uma forma de propósito na vida. Vamos considerar o seguinte cenário. Se eu não precisasse trabalhar, ainda assim eu trabalharia, percebe? Se eu já tivesse completa liberdade financeira, ou seja, todas as minhas contas pagas, eu ainda assim faria alguma coisa, sabe? Porque é essa que é a lógica. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer alguma coisa. E isso passa muito por essa noção de impacto, né? De que você está fazendo alguma coisa porque ela gera algum impacto na vida das pessoas. Seja ela, por exemplo, hoje eu atuo com desenvolvimento de jogos, né? Desenvolvimento de software na área de games. Então eu acredito que aquilo impacta positivamente a vida das pessoas, delas terem algum tipo de diversão, de entretenimento, através daquele programa que a gente desenvolveu, basicamente. Isso faz com que eu, por exemplo, não goste de ter determinados setores da área de tecnologia, né, que impactam negativamente a vida dessas pessoas, sabe? Então passa muito por isso. Um outro ponto que eu levo em consideração nessa parte de trabalho é justamente a construção de conhecimentos. Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, por exemplo, e eu acredito que através desses projetos, através desses trabalhos, eu consigo justamente ter maior acesso a conhecimentos que eu não normalmente teria, e além disso, as próprias experiências humanas, né? Porque pensem comigo, o trabalho ele leva você a ter essas experiências. Se você fizesse tudo sozinho, talvez você não tivesse as mesmas experiências, você teria outras experiências. Porém, como a gente está trabalhando em grupo, em equipe, através de uma empresa grande, seja ela grande ou pequena, mas você está se relacionando com pessoas diferentes,
eu acredito que isso traz experiências que você normalmente não teria. Então essa é um dos motivos também de eu utilizar o trabalho para esse fim, né? De ter mais experiências humanas. Um outro ponto que eu queria trazer é justamente essa ideia do projeto paralelo, que não necessariamente seja de um overemployment. Às vezes é um projeto que você está construindo e tal, e aí tem esse projeto do Google, que foi uma base na época da empresa, de você dedicar 20% do seu tempo em projetos pessoais, de cunho de inovação e tal. E nesse material aqui da Wikipedia conta que a partir dali, por exemplo, surgiu o AdSense, Google News. Tem muita coisa que as pessoas elas não sabem, né? Mas que provavelmente surgiram ali dentro desse contexto do tempo livre, né? Dentro do Google. Achei bem interessante essa ideia. Inclusive aqui, ó, o exemplo da Atlassian, que desenvolveu Gira. Hoje ela é dona do Trello, por exemplo. O Confluence. Então tem muita coisa que a gente não sabe, mas que é bem interessante, assim, né? Do ponto de vista de como as coisas surgiram, né? Então tem esse ponto que eu acho bem legal também. Então, se fosse uma coisa que eu pudesse orientar, seria isso, né? Façam projetos pessoais, façam projetos paralelos com o tempo livre, porque dessa forma você vai estar construindo algo para você mesmo e esse projeto pode eventualmente se tornar uma fonte de renda extra ou até mesmo uma fonte de renda principal para você, caso ele seja bem sucedido. Certo? E por fim, eu gostaria que você, caso tenha gostado desse conteúdo, né, se inscrevesse no canal, ajuda muito a aumentar o alcance desse conteúdo para outras pessoas. Comente o que você acha desse assunto, os super empregos, ou trabalhos múltiplos, ou overemployment. E se você acredita que isso vai servir para ajudar alguém a pensar um pouco sobre o que ela está fazendo, considere compartilhar esse conteúdo com ela, com um grupo de amigos, enfim. A gente vai estar por aqui no próximo vídeo e até!